E aí, gente, hoje eu vou falar sobre como é que a gente pode combinar drinks com comidas, como é que a gente pode fazer uma harmonização aí legal para ter uma experiência gastronômica bem melhor. A gente vê muito isso no mercado de cervejas, né, de vinhos, e no de drinks também temos essa possibilidade. Inclusive é uma tendência mundial, mesmo no Brasil assim eu ainda vejo muito pouco isso, né? A gente vê pouco isso nos bares, nos restaurantes. Tem alguns bares que eles já colocam na opção do cardápio lá qual é o prato que combina com determinado drink, e aí as pessoas conseguem ter experiências bem melhores na hora que está consumindo aquele prato e bebendo aquele drink, né? Esse tipo de estudo ele é muito detalhado, você tem que estudar bem o conceito do prato, os ingredientes que tem em cada prato, em cada drink, para poder fazer a harmonização perfeita. Mas ele tem alguns princípios, algumas regrinhas que a gente pode aprender o básico e colocar em prática, né, com alguns exemplos assim de como combinar um drink com uma comida, com um petisco, com um jantar, com uma sobremesa. E o que eu vou trazer aqui hoje é bem básico, só alguns exemplos para a gente poder ter uma ideia e ter experiências melhores na hora que a gente estiver comendo e apreciando aquele drink que a gente gosta. Na verdade, gente, o que eu queria mesmo era estar aqui ó, com a mesa, sabe, cheia de prato, assim, comida e drinks, pra eu estar aqui falando pra vocês, experimentando e fazendo as combinações. Mas, no momento, não tô com essa possibilidade. Quando a gente tiver, sei lá, quem sabe depois eu posso fazer em um bar, em um restaurante e colocar o prato à mostra, né, e mostrar melhor pra vocês. Mas enquanto isso, a gente pode trabalhar com exemplos e fotos aqui básicos para ter uma ideia, né? Essa questão desses princípios assim de harmonização, eles são existem vários, né? Mas tem alguns assim que eu achei bem interessante, como por exemplo a questão do gelo. O gelo mesmo, ele é uma coisa que deve ser levada em consideração na hora que você vai combinar o prato com o drink, né? A quantidade de gelo que tem naquele drink. Exemplo, um drink como um Dry Martini, o Cosmopolitan, eles são drinks que você precisa tomar de forma mais rápida, né? Eles são feitos para você tomar rapidamente. Então eu não vou combinar um drink desse com um prato de jantar, por exemplo, né? E uma refeição mais demorada. Então, refeições mais demoradas, elas pedem o quê? Um drink que ele tenha mais gelo, né? Então tem todo um processo aí que precisa ser verificado. Outra coisa também que é bem interessante nisso é a questão do aroma. O aroma, ele tá muito presente ele é muito considerado quando a gente vai comer alguma coisa. Então, assim, boa parte do sabor que a gente sente tem a ver com o aroma. Então, às vezes, uma casquinha de limão siciliano que tá lá no drink vai fazer toda a diferença no sabor aí, na harmonização do drink com aquele prato que você tá combinando. E pra gente ter uma ideia disso daí, né, eu vou trazer aqui pequenos exemplos, mas pra a gente ver os exemplos, a gente classifica os drinks e coquetéis em 4 tipos, que são eles os doces, os salgados, os cítricos e os doces, salgados, os ácidos e os amargos, desses 4 tipos aí, que são os sabores assim que nossas papilas gustativas conseguem identificar. E sabendo aí desses 4 tipos, eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, tá? Estão prontos para poder ver aí algumas combinações? Antes de começar com os exemplos, é importante que a gente entenda que uma boa harmonização, ela pode ser feita de sabores opostos ou similares. Por exemplo, quando os sabores predominantes na bebida e no prato eles se aproximam, a gente chama isso de harmonização por correlação. Já quando a gente tem sabores opostos, né, a gente chama de harmonização por oposição. E o legal é que a ideia é sempre buscar o equilíbrio entre a comida e a bebida. Então vamos começar pelos amargos. Geralmente drinks amargos eles vão com vermouth ou bitters e eles trazem uma certa complexidade quando eles são harmonizados com pratos de sabores intensos, e aí a gente tem uma combinação bem legal. Quando eu pego um drink como o Negroni, por exemplo, apesar do Negroni ser um drink que é um pré-digestivo, é um aperitivo, você também pode combinar ele com uma calabresa artesanal, com uma carne mais condimentada, porque aí eu tenho sabores intensos na comida e o amargor do drink traz um casamento perfeito. E agora nós vamos falar dos ácidos, que inclusive são um dos meus preferidos.
sólidos. A gente consegue identificá-los porque eles geralmente levam frutas que são ricas em vitamina C, como o limão, que é uma das frutas preferidas para esse tipo de drink, e ele tem a função de quebrar a gordura do prato que está acompanhando ele. E uma boa combinação que a gente conhece, bem brasileira, é a caipirinha ou caipirosca, um drink que é feito com limão, e a gente pode combiná-lo muito bem com uma feijoada, que é um prato gorduroso. E aí fica a combinação excelente. Temos também os doces, que a gente pode usar fazendo harmonização por oposição, onde eu posso contrabalancear a acidez ou o sal de um prato com um drink doce, ou também eu posso fazer por similaridade, né, por correlação, que eu posso colocar uma sobremesa com um drink doce para prolongar o sabor da sobremesa na boca. Porém, é importante ter o cuidado para não combinar um drink doce demais com uma sobremesa doce demais. Talvez isso aí ele não fique agradável para o paladar. Uma sugestão é a gente pegar, por exemplo, uma sobremesa que tem um toque ácido, talvez uma sobremesa de frutas vermelhas, e combinar com um drink doce, com algumas notas florais, fica bem legal. E temos também os drinks salgados, que inclusive tem sido uma tendência agora. Os bartenders, eles colocam alguns ingredientes, como por exemplo maxixe, vinagre, azeitona ou outras coisas aí, para dar uma característica salgada no drink. Um grande exemplo de drink salgado é o Bloody Mary, né, que é conhecido mundialmente. E eu, por exemplo, já tomei um drink com xarope de maxixe, que era um drink salgado e que estava muito bom. Como é que a gente combina esse tipo de drink? É bom combinar com um prato talvez um pouco mais adocicado, como um prato de salmão ou pato. Faz uma boa combinação com o drink salgado. E aí, legal, né? Já deu pra ter pequenas noções de como fazer algumas combinações. Já pode escolher um drink aí combinando com a comida quando for num bar, num restaurante. Ou então montar aí um menu harmonizado em casa. E depois você me conta como é que foi a experiência, tá? Se melhorou mesmo, se você teve experiências aí sensoriais melhores. E se gostou desse vídeo, você pode compartilhar com seus amigos que gostam de drinks e também pode se inscrever aqui no meu canal para ficar ligado nos próximos vídeos.